shall sing on that view, oh God, the melodious songs of glory to God shall sorrow not a sigh for a blessings of that restful place in the sweet by and by we shall meet on that beautiful. I've anchored my soul. Why don't you raise your hand? The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest made sweet for the wild hearted in Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul. But said when the apostles ceased, those things ceased with it. Mas, disse, quando os apóstolos cessaram, essas coisas cessaram junto. And said now the only thing that we have at any kind of seeing those things, said it's spiritualists, demons. E disse, agora, a única coisa que temos que qualquer tipo de coisa a ver com ver essas coisas, disse, é espiritistas, demônios. I said, oh, Brother McKinney, you mean that? He said, yes, sir. Eu disse, irmão McKinney, o irmão fala sério? Ele disse, sim, senhor. I said, oh, God, have mercy on me. Eu disse, Deus, tem misericórdia de mim. I said, oh, Brother McKinney, will you join with me in prayer that God will never let it happen to me? You know I love him. Eu disse, irmão McKinney, o Senhor quer unir-se em oração comigo para que Deus nunca deixe isso acontecer comigo? Você sabe que eu o amo. And I don't want to be wrong in these things. E eu não quero estar errado nestas coisas. I said, you pray with me. Eu disse, ore comigo. He said, I will, Brother Billy. And so we had prayer right there in the parsonage. Ele disse, orarei, irmão Billy. E assim, oramos lá mesmo na casa pastoral. I asked several ministers, the same thing would come. Eu perguntei para vários ministros, a mesma coisa vinha. Then I got scared to ask them because they'd be thinking I was the devil. Então tinha medo de perguntar para eles, porque eles estavam pensando que eu era um diabo. So I didn't want to be like that. Assim, eu não queria ser assim. I knowed in my heart something happened. Now that's all. There's something in my heart that happened. Sabia em meu coração que algo aconteceu. Agora, é isso. Havia algo em meu coração que aconteceu. And I didn't want to be like that. Never. E eu não queria ser assim. Nunca. So later on in years, assim, anos mais tarde, I heard one day down at the First Baptist Church where I was a member at the time. Eu ouvi um dia lá na primeira igreja batista, onde eu era um membro naquele tempo. I heard someone saying, "Say you ought to went over and heard them holy rollers last night." Ouvi alguém dizer, ei, você devia ter ido e ouvido aqueles roladores santos ontem à noite. I thought, holy rollers. E pensei, roladores santos? And a friend of mine, Walt Johnson, bass singer. E um amigo meu, Walt Johnson, cantor do baixo. And I said, what was that, Brother Walt? E eu disse, como é que é, irmão Walt? He said, a bunch of these Pentecostals. Ele disse, um bando destes pentecostais. I said, what? Eu disse, o quê? He said, Pentecostals. Ele disse, pentecostais. Said, Billy, if you'd ever see that. Disse, Billy, se você tivesse visto. Said they was rolling on the floor like that and jumping up and down. Disse, eles estavam rolando no chão assim e pulando. And said they had to jabber off in some kind of unknown tongues or they wasn't saved. E disse,
Eles disseram que tinha que falar num tipo de línguas desconhecidas ou eles não eram salvos. And I said, where's that at? E eu disse, onde fica isso? Oh, it says a little old tent meeting out there at the other side of Louisville. Oh, disse, uma velha reuniãozinha de tenda lá, no outro lado de Louisville. Said, colored people, of course. And I said, Disse, pessoas de cor, claro. E eu disse, sim. And he said, there's a lot of white people there. E ele disse, há muitas pessoas brancas lá. I said, did they do that too? He said, yes, they did it too. E eu disse, elas fizeram isso também? Disse, sim, eles fizeram isso também. And I said, that's funny as people get mixed up and stuff like that. Eu disse, isso é engraçado, e pessoas se confundem com coisas assim. I said, well, I guess we just have to have those things on a Sunday morning. Eu disse, pois suponho que simplesmente temos que ter essas coisas numa manhã de domingo. I'll never forget it. He was eating a piece of dry orange peeling for indigestion he had. Eu nunca me esquecerei, ele estava comendo um pedaço de casca seca de laranja para uma indigestão que teve. And I just see it as well as it was yesterday. E posso até ver tão bem como se fosse ontem. And I thought, jabbering, jumping up and down. E pensei, tagarelando, pulando para lá e para cá. What kind of religions will they get next? And so I went on. Que tipo de religiões eles vão arranjar depois? E assim eu continuei. Later from that, I met an old man. Mais tarde, eu fiquei conhecendo um velho homem, It's here in the church maybe now. que talvez esteja aqui na igreja agora. Or he was here over to church by the name of John Ryan. Ou ele esteve aqui na igreja pelo nome de John Ryan. And I met him at a place, the old fellow with long beard and hair. E eu o conheci num lugar, o velhinho de barba e cabelo longo. And he may be here. I thought he's from Benton Harbor up here at the house of David. E talvez ele esteja aqui. Pensei que ele fosse de Benton Harbor, aqui, na casa de Davi. And they had a place in Louisville. I was trying to find them people, and they called it the School of the Prophets. E eles tinham uma residência em Louisville. Eu estava tentando encontrar esse povo e eles o chamavam de Escola dos Profetas. So I thought I'd go over and see what that was. Assim, pensei em ir até lá ver o que era aquilo. Well, I didn't see nobody rolling on the floor, but they had some strange doctrines. Pois eu não vi ninguém rolando no chão, mas eles tinham algumas doutrinas estranhas. There's where I met this old man. He invited me to come up to his place. E foi lá onde eu fiquei conhecendo este velho, o qual me convidou para ir à sua casa. I went up for a vacation. Fui para umas férias I was there one day, and I went back to his house, and he's done gone. e estive lá um dia e voltei para a sua casa. Ele havia saído And he'd gone somewhere down in Indianapolis. Said the Lord called him, his wife. e tinha ido a alguma parte lá em Indianápolis. Disse, o Senhor o chamou, a esposa dele. I said, you mean you let that man run off like that? Eu disse, a senhora quer dizer que deixa aquele homem sair assim? She said, oh, he's God's servant. Ela disse, oh, ele é servo de Deus. Poor old thing died a few weeks ago, I heard. A coitada velhinha morreu algumas semanas atrás, ouvi dizer. And she was devoted to him. My, E ela era devotada a ele. Que coisa. that's the kind of wife to have. Esse é o tipo de esposa para se ter. That's right. Right or wrong, he's right anyhow. Isso é correto. Certo ou errado, ele está certo de qualquer modo. I said, well, I know Brother Ryan, are you here? Eu disse, pois, eu sabia que eles... Agora ele... Irmão Ryan, você está aqui? He isn't here. He was the other day, wasn't he, boys? Ele não está aqui. Ele esteve outro dia, não é, rapazes? Well, they just live with what they can get a hold of. They didn't have nothing to eat in the house. Pois, eles apenas vivem com o que eles conseguem. E ele não tinha nada em casa para comer. That's right. And I'd caught some fish out to a pond or lake in Michigan. É isso mesmo. E eu tinha pegado alguns peixes lá numa pequena lagoa ou um lago em Michigan. And I come back down to the place. E voltei ao lugar. And they didn't even have lard in the house or grease to cook the fish with. E eles nem sequer tinham banha de porco em casa, nem gordura para cozinhar os peixes. And I said, he left you without anything in the house? E eu disse, ele deixou a senhora sem nada na casa? So, but he's God's servant, Brother Bill, said he. Disse, oh, mas ele é servo de Deus, irmão Bill. Disse ele. I thought, well, bless your old heart. Brother, I'll stand right by you. That's right. E pensei, pois,
Deus abençoe seu velho coração. Irmão, eu estarei bem ao seu lado. Isso é correto. You think that much of your husband, I'm ready to join up and stand by you for that. A senhora tem tanta consideração por seu marido. Estou disposto a juntar-me e estarei ao seu lado por causa disso. That's right. We need more women like that today and more men thinking of their wife like that. Isso é correto. Precisamos de mais mulheres assim hoje. E mais homens tendo consideração por sua esposa desse jeito. That's right. It'd be a better America if husbands and wives would join together like that. É isso mesmo. Seriam os Estados Unidos melhor se maridos e esposas se juntassem assim. Right or wrong, stay with them. Certos ou errados, fiquem com eles. Would be so many divorces. Não haveria tantos divórcios. So we went. Then I went on, and on my road home is a strange thing. I come down through Mishawaka. Assim nós fomos a... Então eu continuei. E no caminho de casa foi algo estranho. Voltei por Mishawaka. And I seen little old cars now sitting on the street called big signs on them said Jesus only. E eu vi pequenos carros velhos agora estacionados na rua, chamados letreiros grandes neles, diziam só Jesus. I thought, what is Jesus only? That must be religious. Pensei, o que? Só Jesus? Isso deve ser religioso. I went over here and here's bicycles had on it Jesus only. E vim deste lado e aqui estavam bicicletas que tinham isso nelas. Só Jesus. Cadillacs, Model T Fords, everything Jesus only on it. Os Cadillacs, os Fords modelo T, tudo. Só Jesus neles. I thought, well, wonder what that is. Pensei, pois o que será isso? So I followed it around. Come to find out, it was a religious meeting. 1,500 to 2,000 people there. Assim eu dei a volta seguindo isso. Descobri que era uma reunião religiosa. 1.500 a 2.000 pessoas aí. And I heard all that they're screaming and jumping up and down and going on. I thought, say. Eu via todos aqueles gritos e pulos e esse tipo de comportamento. Pensei, ei, Here's where I'll see what holy rollers is. aqui é onde verei o que são roladores santos. So I had my old Ford, you know, what I claimed would make 30 miles an hour. Assim eu tinha meu velho Ford, você sabe, que eu dizia que fazia 30 milhas por hora, 15 this way and 15 up and down this way. 15 nesta direção e 15 para cima e para baixo nesta direção. So I pulled it over to one side. Assim eu o parei num lado. When I got a place to park, walked back down the street. Quando achei um lugar para estacionar e desci a rua, Walked in, looked around, and everybody standing who could stand. I had to look over their heads. entrei, olhei por todos os lados e todos que podiam estavam em pé. Eu tinha que olhar por cima de suas cabeças. And they were screaming and jumping and falling and carrying on. I thought, what a people that is. Eles estavam gritando e pulando e caindo e portando-se assim. Pensei, opa, que povo é esse? But the longer I stood there, better I felt. Mas quanto mais ficava em pé lá, melhor me sentia. That seems pretty good. Isso parece bom, Oh, there ain't nothing wrong with them people. They ain't crazy. pois não há nada de errado com esse povo. Eles não são loucos. I got talking to some of them, so they were fine people. Comecei a falar com alguns deles, assim eles eram pessoas boas. So I said, well, now, that's the same meeting. I went out and stayed all night that night, and the next day I went in. Pois agora, essa é a mesma reunião que eu saí e passei a noite toda aquela noite, e no dia seguinte entrei. You've heard me tell that in my life story. E você me ouviu contar isso na história da minha vida. I was on the platform with 150 or 200 ministers, maybe more. Eu estava na plataforma com 150 ou 200 ministros e talvez mais. And they wanted everybody just raise up and say where they're from. E eles queriam que todos apenas se levantassem e dissessem de onde eram. And I said, Evangelist William Branham, Jeffersonville, sit down, Baptist. E eu disse, evangelista William Branham, Jeffersonville, sentei-me, Batista. So sit down, each one tell where they were from. Assim sentei-me. Cada disse de onde era. So that next morning, when I got in there, I Portanto, aquela próxima manhã, quando entrei lá, slept in the field all night that night. dormi no campo a noite toda aquela noite. Pressed my trousers between the two Ford seats, you know. Passei minha calça entre os dois assentos do Ford, você sabe. I old seersucker trousers, little T-shirts, you know. E
velha calça de algodão listrada, camisetinha, você sabe. So the next morning I went to the meeting with a little T-shirt on. Assim, na manhã seguinte, fui à reunião de camiseta. I didn't have $3. I had to get enough gasoline to get home on. Eu tinha ido, não tinha mais que $3, e eu tinha que comprar suficiente gasolina para chegar em casa. And I got me some rolls, kind of old, you know, but I was all right. E então eu comprei alguns pãezinhos que estavam meio velhos, você sabe, mas eu estava bem. I got to the hydrant, got me a glass of water, you know, and they were pretty good. Eu fui a um hidrante, peguei um copo de água, você sabe, e até que estavam bons. So I soaked them up a little and had breakfast. Assim eu os encharquei um pouco e tomei o café da manhã. I could eat with them. Now they ate twice a day, but I couldn't put nothing in the offering, so I wouldn't sponge on them. Agora, eu poderia comer com eles. Agora, eles comiam 2 vezes por dia, mas eu não podia pôr nada na oferta, por isso eu não queria comer às custas deles. So then I got in there that morning and said, I just have to sell this part of it. Assim, então eu entrei lá aquela manhã e disse, não posso deixar de contar esta parte. So got in there that morning and he said, we're looking for William Branham. E assim entrei lá aquela manhã e ele disse, estamos procurando William Branham, A young evangelist was on the platform last night, a Baptist. um evangelista jovem que estava na plataforma ontem à noite, um batista. So we want him to bring the message this morning. Disse, queremos que ele traga a mensagem da manhã. I seen he was going to pull me hard, that bunch of people, me a Baptist. Eu vi que ia me influenciar fortemente. Aquele grupo de pessoas, eu, um batista. So I just kind of scooted down in my seat. Assim, eu só dei uma baixada em meu assento. I had on seersucker trousers and a T-shirt, you know, and we wore clerical. Eu estava de calça de algodão listrada e uma camiseta e, ora, nós usávamos roupas de ministro. So when I sat back in the seat like this, Assim, e sentei-me no assento deste jeito. so he asked 2 or 3 times, and I sat down by a colored brother. Assim, ele perguntou 2 ou 3 vezes e sentei-me ao lado de um irmão de cor. And the reason they had their convention in the north because the segregation was then on in the south. E a razão por que eles tinham sua convenção no norte, porque havia segregação naquele tempo no sul. So they couldn't have it in the south. Assim, não podiam tê-la no sul. So I wonder what this Jesus only was about. Assim, eu me perguntava o que era este só Jesus. Now, as long as it's Jesus, it's all right. E pensei, contanto que seja Jesus, está tudo bem. So, don't make any difference whether it's how it is, just as long as it's Him. Assim, não faz diferença se é como é, contanto que seja Ele. So I sat there a little bit and watched Him, Assim, fiquei sentado aí um pouco e os observei. and so they called 2 or 3 times more. E assim eles chamaram 2 ou 3 vezes mais. This colored brother looked over to me and said, "Do you know Him?" E este irmão de cor olhou para mim. Ele disse, você o conhece? The showdown was there. A prova estava aí. I couldn't lie to the man. I didn't want to. Eu não podia mentir ao homem e eu não queria. I said, "Look, brother, yes, I know Him." Eu disse, olhe, irmão, sim, eu o conheço. He said, "Well, go get Him." Ele disse, pois vá buscá-lo. I said, "Well, I'll tell you, brother." I said, "I am He." Eu disse, pois eu vou lhe dizer, irmão. Eu disse, eu sou ele. But you see, I said, "Look, these seersucker trousers." He said, "Get on up there." Mas você vê, eu disse, olhe, esta calça de algodão listrada, suba lá. And I said, "No, I can't go up there." I said, "With these trousers on like this." Eu disse, não posso subir lá. Eu disse, com esta calça, deste jeito, This little T-shirt. I said, "Damn people don't care how you dress." com esta camisetinha, disse, esse povo não se importa como você se veste. And I said, "Well, look, don't you mention it here." E eu disse, pois, olhe, não mencione isso, está bem? I said, "See, I've got these seersucker trousers on. I don't want to get up there." Eu disse, você vê, tenho esta calça de algodão listrada, não quero subir lá. I said, "Anybody know the whereabouts of William Branham?" He said, "Yeah, he is." Yeah, he is. Disse, alguém sabe do paradeiro de William Branham? Ele disse, aqui está ele. Aqui está ele. Oh, my face real red, you know. Oh, que coisa.
Meu rosto bem vermelho, você sabe. No tie on, and this little old t-shirt, no little sleeves on like this. E sem gravata, você sabe. E esta camisetinha, você sabe, com pequenas mangas assim. I went walking up there, my ears burning. I never been around a microphone. Eu fui para cima, passando por aí, com minhas orelhas queimando. Eu nunca tinha estado perto de um microfone. And so I got to preaching up there. E assim comecei a pregar lá em cima. I took a text and never will forget it. The rich man lifted up his eyes in hell, and then he cried. E tomei um tópico, nunca o esquecerei. O rico ergueu seus olhos no Hades, e então ele chorou. I a lot of times preach little 3 things like that. Come see a man, believest thou this, or then he cried. Eu muitas vezes prego 3 coisinhas assim. Venha ver um homem, crês tu nisto, ou então ele chorou. And I kept saying, there's no flowers, and then he cried. E continuei dizendo, não há flores, e então ele chorou. There's no prayer meetings, then he cried. Não há reuniões de oração, então ele chorou. There's no children, then he cried. No songs, then he cried. Then I cried. Não há crianças, então ele chorou. Nenhuma canção, e então ele chorou. Então eu chorei. So, after it's all over, why, they just, all of them around me want me to come hold a meeting for them. I thought, say. Assim, depois que tudo acabou, ora, que coisa. Eles simplesmente, todos eles em volta de mim, querendo que eu viesse realizar uma reunião para eles. E pensei, olhe. Maybe I'm a holy roller, see? So I thought, maybe, see, there's such fine people. Talvez eu seja um rolador santo. Está vendo? Assim pensei, talvez, eram pessoas tão boas. And I walked up out there, a man with a pair of cowboy boots on, a big cowboy hat. I said, who are you? And he said, I'm Elder so-and-so from Texas. Fui lá fora e um homem com um par de botas de vaqueiro, chapéuzão de vaqueiro. Eu disse, quem é o senhor? Ele disse, eu sou o ancião fulano do Texas. Well, look, another fellow walked up with these little bitty knickerbocker pants on, they used to play golf with, and one of them little bitty jersey sweaters. Pensei, pois isso parecia... Outro se aproximou usando desta calça curta até os joelhos e justa neles, você sabe. Usava-se para jogar golfe. E um daqueles suéteres de jersey. He said, I'm Reverend so-and-so from Florida, would you come home? Ele disse, eu sou o reverendo Ciclano da Flórida. O irmão quer vir realizar. I thought, I'm right at home, boy. These seersucker trousers and t-shirt, that's just fine. Pensei, estou bem em casa, que coisa, com esta calça de algodão listrada e camiseta. Não há problema. So, you've heard my life story on those things. Assim, você ouviu a história da minha vida sobre essas coisas. So I'll stop here and tell you something that I've never told before. Por isso, pararei aqui e lhes direi algo que nunca disse antes. First thing I want to ask you, I was going to bypass that. Primeiro, quero perguntar-lhes. Eu ia passando por cima disso. I've never said it before in public in my life. Nunca disse isto antes em público, em minha vida. If you promise me that you love me, Se vocês me prometerem que me amarão, and will try to love me as much after I say this as I do before I say it, raise up your hand. e tentarão amar-me o tanto quanto depois de eu dizer isso, como antes de dizê-lo, levantem a mão. All right. That's your promise. I'm going to hold you to it. Muito bem. Essa é a sua promessa. Eu vou obrigar-lhes a ela. Sitting in the meeting that night, Sentado na reunião aquela noite, when they sing their songs, they clap their hands. quando eles cantavam seus coros, batiam palmas, And they'd sing that little song, I know it was the blood, I know it was the blood. e eles cantavam, aquele corinho, eu sei que foi o sangue, eu sei que foi o sangue. And they would run up and down the aisles and everything and just shouting and praising the Lord. E eles subiam e desciam os corredores, correndo e tudo, e gritando e louvando mesmo ao Senhor. I thought, that sounds awful good to me. Pensei, isso parece muito bom para mim. I began just referring all the time to Acts 2 and 4, Acts 2:38, Acts 10:49, all that. I thought, say, that's scripture. Comecei, e eles se referiam o tempo inteiro a Atos 2:4, Atos 2:38, Atos 10:49, tudo isso. Pensei, escute, isso é escritura. I just never seen it like that before, but oh, my heart was a-burning. Simplesmente nunca vi isso assim antes. Mas, meu coração estava entusiasmado. Oh, this is wonderful. Pensei,
Isso é maravilhoso. I thought there's a bunch of the holy rollers when I first met them. Pensei que eles fossem um grupo de roladores santos quando os conheci pela primeira vez. And I thought, oh my, now they're a bunch of angels. E pensei, que coisa, agora eles são um grupo de anjos. See, I changed my mind right quick. Vê, mudei minha opinião bem rapidinho. So the next morning when the Lord had given me this great opportunity to hold these meetings, Assim, na manhã seguinte, quando o Senhor me havia dado esta grande oportunidade de ter estas reuniões, I thought, oh my, I'll get with this bunch of people. pensei, que coisa, vou me juntar com este grupo de pessoas. That must be the kind of what they used to call the shouting Methodist. Esse deve ser o grupo que eles chamavam o metodista que grita. Just went a little farther, I thought. Maybe that's what it is. Apenas foram um pouco mais adiante, pensei. Talvez seja isso. So I thought, well, I sure like that. Oh, there's something about them I like. They're humble and sweet. Assim pensei, pois eu certamente gosto disso. Há algo a respeito deles que eu gosto. Eles são humildes e dóceis. So one thing I couldn't understand was that speaking in tongues. That got me. Assim, uma coisa que eu não podia entender era aquele falar em línguas. Isso me confundia. And there's one man say sitting here and one over here, and they were the leaders of the group. Havia um homem, vamos dizer, sentado aqui, e um aqui neste lado. E eles eram os líderes do grupo. This one would raise up and speak in tongues, this would interpret it. Este se levantava e falava em línguas, este interpretava isso. And would tell things about the meeting and so forth. E dizia coisas sobre a reunião, etc. Oh my, I got to read that. Pensei, que coisa! Tenho que ler isso. So then it vice versa. It'd fall on this and then back on that one. And each one would speak in tongues and interpret. Assim, então, vice-versa. Caía neste e então de volta naquele. E cada um falava em línguas, interpretava. The rest of the church would speak, but it didn't seem like the interpretation come like these two men. O resto da igreja falava, mas não parecia que a interpretação vinha como esses dois homens. Now I seen they sit close together. I thought, oh my, them must be angels. Agora eu vi que eles sentavam-se perto, pensei, que coisa, eles devem ser anjos. So, while sitting back there, Assim, enquanto sentado lá atrás, ever what that was, you know what I couldn't make out, it would come on me. o que quer que fosse aquilo, você sabe, que eu não podia entender, viria a mim. And I have a way of knowing things if the Lord wants me to know it. You know. E eu tenho um jeito de saber as coisas caso o Senhor queira que eu saiba, está vendo? And I don't breathe this out, never before in public. E eu não... É por essa razão que digo que não solto isto, nunca antes em público. But if I really want to find out anything, the Lord usually tells me about these things. Se eu realmente quero descobrir qualquer coisa, o Senhor normalmente me conta sobre estas coisas. That's what the gift is for, you see. É para isso que é o dom, você vê? So you can't just throw that out before the people. It becomes like cast your pearls before swine. Assim, você não pode simplesmente soltar isso ante o povo. Torna-se como deitar suas pérolas aos porcos. It's a sacred, holy thing, and you don't want to do that. É uma coisa sagrada, santa, e você não quer fazer isso. So God would hold me responsible. Assim, Deus me teria como responsável. Like talking to brethren and so forth. I wouldn't try to find out something evil about a brother. Como conversando com irmãos, etc. Eu não tentaria descobrir algo mal sobre um irmão. One time sitting at a table with a man, him with his arm around me. Uma vez sentado numa mesa com um homem, ele com seu braço em volta de mim. Said, oh, Brother Branham, I love you. Disse, irmão Branham, eu amo o irmão. And I kept feeling something moving. E eu continuava sentindo algo movendo-se. I looked at him. He couldn't have told me that. I know he didn't do it. Eu olhei para ele. Ele não poderia me ter dito isso. Sabia que ele não o havia feito. See? Well, there it was. He was absolutely a hypocrite if there ever was one. Vê? Porque lá estava. Ele era absolutamente um hipócrita. Houvesse um. See? And right there with his arm around me, I said, well, okay. Walked away. Vê? E aí mesmo, com seu braço em volta de mim. Eu disse, pois, está bem. Saí andando. I don't want to know that. I'd rather just know him the way I know him as my brother. Eu não quero saber isso. Prefiro conhecê-lo apenas como eu o conheço, como meu irmão. Let it go like that. Let God do the rest of it, see? E deixar passar assim. Deixar Deus fazer o resto, está vendo? And I don't want to know those things. E não quero, não sei,
não quero saber essas coisas. And many times on these things is not here in the church. E muitas vezes nestas coisas não são aqui na igreja. I'll be sitting in the room, sitting in a restaurant, and the Holy Spirit will tell me things that's going to happen. Estarei sentado na sala, sentado num restaurante, e o Espírito Santo me diz coisas que vão acontecer. People's right here knows that to be true. Há pessoas aqui mesmo que sabem que isso é verdade. I'll sit at my home and I'll say, now, be careful, there's a car coming after a while, it'll be a certain person. Estou sentado em minha casa e digo, agora tenha cuidado, um carro vai chegar daqui a pouco. Será certa pessoa. Bring them on in, for the Lord has said they'd be here. Traga-os para dentro, porque o Senhor disse que eles estariam aqui. When we go down the street, there'll be certain things happen. Quando descermos a rua, haverá certas coisas que acontecerão. Watch that crossing there, because you're going to almost get hit. Tenha cuidado naquele cruzamento lá, porque quase vão bater em você. And just see if it ain't that way, see? Every time, just perfectly. É simplesmente desse jeito, vê? Cada vez, tão perfeitamente. So, you don't want to throw yourself too much into that. Assim, você não quer jogar-se demais nisso. Because you can use it, it's a gift of God, but you have to watch what you do with it. Porque você pode usá-lo, é o dom de Deus, mas você tem que ter cuidado com o que você faz com ele. God will hold you responsible. Deus terá você como responsável. Look at Moses. Veja Moisés. Moses was a God-sent man. Do you believe that? Moisés era um homem enviado de Deus. Você crê nisso? Predestinated, foreordained, and made a prophet. Predestinado, pré-ordenado e feito um profeta. And God sent him out there and said, go speak to the rock after done been smitten. E Deus o enviou lá, disse, vá falar à rocha, depois que já tinha sido ferida. Said, go speak to the rock and it'll bring forth its water. Disse, vá falar à rocha e produzirá suas águas. But Moses, angry, ran out there and struck the rock. Mas Moisés, furiosamente, foi lá e feriu a rocha. The water didn't come, he smote it again. A água não saiu e ele a feriu de novo. Said, you rebels, must we bring you water out of this rock? Disse, vós rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? See what God did? Você vê o que Deus fez? The water come. They said, come up here, Moses. That was the end of it. A água saiu, mas disse, sobe aqui, Moisés. Isso foi o fim daquilo. See, you have to watch those things. So what you do with divine gifts. Vê, você tem que ter cuidado com essas coisas. Por isso com o que você faz com dons divinos. He's like a preacher, a good, forceful preacher. Exatamente como um pregador, um bom pregador poderoso. He'd get out and preach just to take up offerings and money. God will hold him responsible for that. Ele sai e prega somente para tomar ofertas e dinheiro. Deus o terá responsável por isso. That's right. You have to watch what you do with divine gifts. É isso mesmo. Você tem que ter cuidado com o que faz com dons divinos. Or try to make some big prestige, a big name for some church. Ou tenta formar algum grande prestígio ou grande nome para alguma igreja. Or a big name for himself. Ou um grande nome para si mesmo. I'd rather have 2 or 3 nights meeting and braze on somewhere else and be humble and stay down. Eu prefiro ter uma reunião de 2 ou 3 noites e ir a outro lugar e ser humilde e permanecer com humildade. You know what I mean, yes, sir. E você sabe o que eu quero dizer. Sim, Senhor. Always keep a place where God can put his hand on you. Sempre guarde seu lugar onde Deus pode pôr sua mão sobre você. This is inside life now, remember. Isso está dentro da vida agora, lembre-se. So then, this day, I thought, well, I'm going to walk up. Assim então, este dia, pensei, pois vou me aproximar. And I just so alarmed with those people, I thought I'll find out about those men. E eu estava justamente tão alarmado com aquele povo, pensei, vou descobrir a respeito daqueles homens. And out in the yard, I kept looking for them after the service was over. E lá fora, no jardim, continuei procurando eles depois que o culto terminou. I looked around, I found one of them. Olhei por todos os lados, encontrei um deles. I said, how do you do, sir? Eu disse, como vai, Senhor? He said, how do you do? Ele disse, como vai? I said, was you the young preacher who preached this morning? Disse, você é o pregador jovem que pregou esta manhã? I was 23 years old, and I said, yes, sir. Eu disse, eu tinha 23 anos de idade naquele tempo. Eu disse, sim, Senhor. And he said, what was your name? E ele disse, como você se chama? I said, Branham. And I said, yours? Eu disse, Branham. E eu disse, o seu nome? And he told me his name. E ele me disse seu nome. And I thought, well, now if I can just get his contact of his spirit now. E pensei, pois agora,
se eu somente pudesse conseguir contato do seu espírito agora. And yet not knowing what that was, doing it. E ainda não sabendo o que era isso, fazendo isso. I said, well, say, sir, I said, you people have something here that I don't have. E eu disse, pois é, Senhor. Eu disse, vocês têm algo aqui que eu não tenho. He said, have you got the Holy Ghost since you believed? Ele disse, você recebeu o Espírito Santo desde que creu? I said, well, I'm a Baptist. Eu disse, pois, sou um batista. He said, but have you received the Holy Ghost since you believed? Ele disse, mas você recebeu o Espírito Santo desde que creu? And I said, well, brother, what do you mean? E eu disse, pois, irmão, o que quer dizer? I said, I haven't got what you all got, I know that. Eu disse, eu não tenho o que todos vocês têm, sei disso. I said, because you've got something that seems to be powerful and so. Eu disse, porque vocês têm algo que parece ser poderoso e tão... I said, have you ever spoke with tongues? Disse, você já falou em línguas? And I said, no, sir. E eu disse, não, senhor. I said, I'll tell you right quick, you haven't got the Holy Ghost. Disse, eu lhe digo bem depressa que você não tem um Espírito Santo. I said, well, if that's what it takes to get the Holy Ghost, I haven't got it. E eu disse, pois se é isso que precisa para se receber o Espírito Santo, não tenho. And so he said, well, if you haven't spoken with tongues, you haven't got it. E assim ele disse, pois se você não falou em línguas, você não o tem. And keeping his conversation that way, I said, well, where can I get it? E continuando em conversação daquele jeito, eu disse, pois onde posso recebê-lo? I said, get on in the room there and start seeking the Holy Ghost. Disse, entre no quarto aí e comece a buscar o Espírito Santo. I kept watching him, he didn't know what I was doing. E continuei observando-o, sabe? Ele não sabia o que eu estava fazendo. But I knew he had a little strange feeling because his eyes began to get a little glassy as he looked at me. Mas eu sabia que ele teve uma emoção um pouco diferente, porque seus olhos começaram a ficar um pouco vidrentos enquanto olhava para mim. But he was really a Christian. Mas ele realmente era um cristão. He was absolutely wrung out 100% a Christian. Ele era absoluta e sinceramente 100% um cristão. That's right. Well, I thought, praise God, here it is. Isso é correto, pois pensei, louvado seja Deus, aqui está. I've got to get to that altar somewhere. Eu tenho que chegar àquele altar em algum lugar. I went out, looked all around, thought I'd find the other man. Eu saí, olhei por todos os lados, pensei, vou achar o outro homem. And when I found him and started talking to him, I said, how do you do, sir? E quando o encontrei, comecei a falar com ele, eu disse, como vai, senhor? He said, say, what church you belong to? Said, they tell me you're a Baptist. Ele disse, ei, a que igreja você pertence? Ele disse, me dizem que você é um batista. I said, yep. Eu disse, sim. And he said, you ain't got the Holy Ghost yet, have you? I said, well, I don't know. Said, you ever spoke in tongues? I said, no, sir. Said, you haven't got it. E ele disse, você não tem o Espírito Santo ainda, não é? Eu disse, pois não sei. Disse, você já falou em línguas? Eu disse, não, senhor. Disse, você não o tem. And I said, well, I know I haven't got what you all got. I know that. E eu disse, pois, eu sei que não tenho o que todos vocês têm. Eu sei disso. I said, but my brother, I'm really wanting it. E eu disse, meu irmão, realmente estou querendo isso. He said, well, there's the pool ready. I said, I've been baptized. Ele disse, pois, aí está o tanque, todo pronto. Eu disse, já fui batizado. But I said, I haven't received what you all got. I said, you got something that I really want. Mas eu disse, eu não recebi o que vocês têm. Eu disse, vocês têm algo que eu realmente quero. He said, well, that's fine. I was trying to catch him, you see. E ele disse, pois, isso é bom. Eu estava tentando pegá-lo, você vê? And when I finally got his spirit, now that was the other man. E quando eu finalmente peguei seu espírito, agora, aquele era o outro homem. If I ever talked to a low-down hypocrite, there was one of them. Se eu alguma vez falei com um hipócrita baixo, aí estava um deles. He was living, his wife was a black-headed woman, he was living with a blonde and had 2 children by her. Ele estava morando, a esposa dele era uma mulher de cabelos pretos, estava morando com uma loura e tinha 2 filhos com ela. Drink, curse, run to taverns and everything else. Bebia, blasfemava, ia a bares e tudo mais. And yet in there, and speaking in tongues and prophesying. E contudo lá dentro e
falando em línguas e profetizando. Then I said, Lord, forgive me. I went home. Então eu disse, Senhor, perdoa-me. Fui para casa. That's right. I said, I'll just get away. I can't understand it. É isso mesmo. E eu disse, simplesmente vou conseguir Não posso entender isso. Jesus coming back will be the answer to her sorrow cry. For the knowledge of the Lord shall fill the earth. The sea is done. God shall take away all sickness and the suffering here we rise. After Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound 1,000 years. Have no fear. After Jesus shall come back to earth again. Oh, my. Don't you feel good? Say, friends, this is Pentecost worship. This is Pentecost. Let's clap our hands and sing it. Pentecostal people, everybody, now loosen up, get that old Methodist formality out of you now. Come on, let's sing it. Oh, our